enquanto algumas alianças começam a ser desenhadas, né, fazendo os testes de popularidade e tudo mais, o PSDB vai na contramão. O partido teme que a indefinição sobre o apoio a Ricardo Nunes, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, provoca uma debandada. O primeiro a deixar a sigla foi o líder do PSDB na Câmara aqui de São Paulo, o João Jorge. A apuração conjunta de Pedro Venceslau e Pedro Duran, os Pedros. E eu trago aqui para a gente poder analisar esse cenário. Juliana, por que exatamente o PSDB tem passado, né, por esse tipo de situação delicada? E o PSDB, que, puxa vida, né, vem num apagamento. É incrível, né, minha gente, o que acontece com a história do partido. Sim, que teve, né, o controle de São Paulo por muitos anos. O protagonismo aqui. Gigante que vem por disputas internas, crise interna, vem se desintegrando, né? A gente pode colocar assim. O que acontece com o PSDB? Há bastante tempo uma crise interna por conta de divergências entre líderes da legenda, principalmente depois da entrada ali do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que faz um entendimento que o partido tem que ir por um caminho e há uma ala falando sobre um outro caminho que deveria ser percorrido. O que acontece é que em São Paulo, especificamente para a gente entender, uma divisão do partido sobre um apoio à reeleição de Ricardo Nunes, mas também há integrantes do partido que acham que esse movimento pode se juntar ali, pode fazer com que uma parte da legenda acredite que há um movimento do PSDB mais para o lado do bolsonarismo, já que o PL também tem também dá apoio ali a Ricardo Nunes. E aí há uma divisão incrível, Elisa, dentro do partido. Há quem considere que a sigla deveria apoiar Tabata Amaral aqui para a Prefeitura de São Paulo. Há um questionamento sobre os rumos do partido, principalmente porque não tem nomes mais jovens que poderia conquistar um eleitorado diferenciado para o PSDB. E há, então, essa discussão ali dentro. Por divergência interna, falta um rumo para o partido. E isso está sendo colocado na divisão ali entre os apoios. Quem vai apoiar Ricardo Nunes, quem acha que tem que ser por Tabata Amaral, quem acha que precisa de uma candidatura única. Isso está fazendo com que o PSDB sofra esse movimento que você muito bem colocou de apagamento, né? Desintegração da sigla. É impressionante o que a gente vê, né, Larissa, de história 10, 15 anos atrás, acho que ninguém conseguiria visualizar esse tipo de cenário. E agora esse medo de debandada do partido, né, diante do apoio ou não a alguma figura política. E não só disso, né? Diante da representatividade que o PSDB tem hoje, quando a gente joga para nível nacional, até saindo um pouquinho de São Paulo, mas como o partido foi perdendo figuras importantes com o passar do tempo, sem ter quem substituir. E isso também a gente consegue tirar de São Paulo. Em outros estados onde o PSDB já foi governador, por exemplo, eu cito o estado de Goiás, que eu conheço melhor, hoje quase não tem nenhuma figura presente com força do partido. E há esse entendimento internamente a ponto dessa debandada, dessa divisão, ter refletido na última eleição para presidente. A gente lembra que Eduardo Leite ficou um tempo, teve uma decisão judicial, mandando ter eleição direta, numa crise ali também com Aécio Neves. E aí vem Marconi Perillo reassumindo o partido, mais pendendo para Aécio Neves. Nas últimas entrevistas, Marconi Perillo disse, inclusive, que o PSDB deveria ter lançado alguém nas últimas eleições presidenciais, muito mais para firmar nome. Então, esse é o grande temor. Além de figuras icônicas do partido, aí a gente passa por FHC, vem na questão do José Serra também, não tivemos a substituição, não teve também sendo lançadas para grandes campanhas, a ponto das pessoas lembrarem. Há um temor também ali na região metropolitana de São Paulo, em cidades-chave, que alguns prefeitos ou candidatos nessa janela partidária possam sair do PSDB e ir para partidos como o PL, por exemplo, que já está nessa questão toda. Por quê? Porque aí tem um nome forte para vir por trás, seria Bolsonaro, como para, por exemplo, tentar disputar com o PT nessas eleições das cidades no entorno ali, no ABC Paulista em especial. Então, há um entendimento que o PSDB foi se desfazendo enquanto representatividade, não teve uma substituição e não tem a curto prazo. Então, o futuro do partido, não só para a eleição de São Paulo, mas para a eleição como um todo, chegando na próxima eleição municipal,
é muito incerto. Muito. Bom, vocês se lembram que foi o cenário das prévias entre Dória e Eduardo Leite, que Dória venceu, mas aí o Leite contestou. Lembra disso, gente? Aí falou que foi o aplicativo que foi usado pela faculdade tal, que poderia ter havido um problema. Aí teria de refazer as prévias, aí Dória não aceitou. No fim, não teve nem candidato, assim, uma coisa muito louca, né? Que a gente observou para um partido tão potente, que tinha, por exemplo, o Geraldo Alckmin, tantos anos atrás, que depois saiu e hoje virou até vice-presidente da República. Enfim, nos surpreendemos sempre com a política. Obrigada, Lari. Juliana, até daqui a pouco, hein?